Esse tem escova de dente. De limpar Bom, essa oficina, que é uma conquista de todos nós, ela é sui generis. Nós vamos fazer a mesa de abertura depois de que tudo já foi escancarado e aberto. Mas vamos que vamos. O Vilmar vai chamando aqui as pessoas que vão compor esta mesa. Então, pessoal, boa noite para todos e todas. A gente queria chamar aqui o Marco Sobrosa, pronunciei certo? Certo? Ele é o diretor de pessoas do SERPRO. Queria chamar também o Antônio Obner Neto, que é o diretor de gestão de infraestrutura de TICs da DataPrev, nossos parceiros também. A Ludmila Cristine dos Santos, pronunciei certo? Pronunciei certo? Ludmila Chagas. Tá bom. Ela é chefe da assessoria de participação social e diversidade do Ministério das Comunicações. Queria chamar também o Leonardo Reisman. Ele é o secretário executivo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Distrito Federal. Ok. E a Regiane vai compor a mesa conosco. Cadê a Regiane da Escola Técnica de Cuiabá? Vai participar? Venha cá, por favor. E a gente queria registrar ainda que está presente aqui o Gustavo Fonseca, que é o gestor de projetos governamentais da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovações do Governo de Goiás. Está aqui o Gustavo? Aí, Gustavo, dá uma alô aqui. Pois bem, estamos aqui hoje, 7 anos após, para fazer essa oficina para a inclusão digital. Vou fazer umas palavras bem rápidas aqui. Hoje pela manhã, quando nós começamos, juntamos 2, 3 pessoas para fazer uma conversa ali em cima, que acabou virando uma plenária que não estava prevista. E o sentimento que a gente tinha era o da saudade, o do abraço e o da fraternidade, porque quase todas as fotos que a Fernanda fez, apareceu as pessoas se abraçando e dizendo assim, quanto tempo que a gente não se via e que bom que a gente está aqui de novo. A última vez que nós fizemos essa oficina tem 7 anos, ela realizou-se lá em Fortaleza, no Ceará. E a primeira oficina, ela acontece aqui em Brasília, há 22 anos atrás, né? 23 anos atrás. Vai falar nossa idade, Bel? E naquele momento, começavam a surgir as experiências de inclusão digital no Brasil, algumas ONGs, algumas experiências de governo. A BA teve à frente de uma dessas, ela vai falar. Mas um caso muito legal é que em 2003, o governo federal e todos os governos estaduais e várias prefeituras no Brasil decretam a inclusão digital como política pública. E é a partir daquele momento que nascem experiências fantásticas, pessoas fantásticas que fazem trabalhos super legais, literalmente do Oiapoque ao Chuí, do norte ao sul, do centro-oeste no nordeste, no sudeste. E a oficina para a inclusão digital, ela teve participação fundamental em tudo isso. Além de ter tido participação fundamental, ela foi palco de debates de importantíssimas políticas públicas, como, por exemplo, a política de participação social, o marco civil da internet no Brasil, foi discutido aqui dentro inúmeras vezes, o programa de software livre,
graças a pessoas como o Corinto, o Cabelinho, o Carlão, que estão aqui, o Sadi, e várias outras pessoas, Regis Bailux, enfim, uma galera que está aqui. A gente colocou o Brasil na vanguarda mundial para a utilização de software livres. Tudo isso, um pouco daquilo que o Wilkie falava aqui, das pessoas terem a capacidade e terem as condições de desenvolverem aplicativos e fazer soluções. Algumas das pessoas que estão aqui, como o Eloir, como o Corinto, estão presentes aqui hoje e amanhã já estão correndo, voando para Foz do Iguaçu participar de um congresso de software livre que junta as pessoas da América Latina, o que deixa a gente muito feliz. Mas eu acho que tem duas coisas que foram importantes também, que dentro da Oficina para a Inclusão Digital, além da política de participação social, foi aqui que começou-se a discutir o MIROSC, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Isso foi instituído em lei e hoje todos os estados criaram legislação própria para regulamentar como o Estado se relaciona com as organizações da sociedade civil. E isso é muito importante. Instituições como a Programando o Futuro e como o Coletivo Digital e muitas das instituições que vocês representam, que tem 20 anos, 15 anos, 10 anos de atividade, essa relação com o Estado é uma coisa que foi ficando cada vez mais profissional a partir do momento que você tem legislação e tem marcos para isso. E eu queria deixar uma homenagem registrada a uma pessoa que teve papel fundamental nessa discussão e que infelizmente não está mais entre nós, que é o Diogo Santana, que era uma pessoa da Presidência da República. E quando a gente estava num momento em que a OID não estava para sair, sai, não sai, lá para meados de 2011, Diogo Santana, o Pedro Pontual, o ministro Gilberto Carvalho na época, conseguiram ver a importância desse programa, dessa iniciativa para que ela continuasse existindo. E tempos depois a gente conseguiu criar no Brasil, né, instituir o marco, o MIROSC, que é essa legislação tão importante. Então, eu acho que a gente não podia deixar de lembrar do Diogo e toda a importância dele para essa trajetória. E também do queridíssimo Paulo Lima, do Projeto Saúde e Alegria, que tanta contribuição fez aqui, né? Como essa oficina lá se adianta ao que a gente pensou, o Paulo Lima já foi homenageado nas várias atividades que a gente teve e foi aprovado numa das plenárias que a carta que vai sair dessa oficina de inclusão digital vai se chamar Carta Paulo Lima. Bom, diante disso, diante dessa contextualização e principalmente pelo fato de estarmos aqui hoje, continuando essa caminhada, então a gente vou passar as palavras, vou passar a fala para as pessoas. Como podemos começar? Quem quer começar? A gente não criou uma sequência. O Marco começa? Pode ser? Ok. Então, o Marco Sobrosa, diretor de pessoas do CEFRO, nosso parceiro de longa caminhada de inúmeras iniciativas. Boa noite a todos, cumprimento a mesa aqui, todos os colegas. O CERPRO tem 58 anos de idade, fundado na época da ditadura militar, 1964. Sofremos um baque nos últimos 4 anos, violento. Nós, CERPRO, empresa pública do Ministério da Fazenda, estivemos no Programa Nacional de Desestatização, juntamente com a Dataprev, e isso gerou na organização um desmonte natural, porque o desmonte é necessário para facilitar a venda. Nós estávamos com o leilão da venda marcado, tanto da Dataprev como CERPRO, para este ano, 2023. Felizmente, fizemos toda uma resistência, mas extremamente difícil. Tivemos uma campanha para não desestatização, para não privatização.
vencemos. A incompetência do governo levou a um atraso na privatização e com a derrota do modelo anterior de governo, dando posse ao governo Lula, acabou o risco da privatização e ambas as empresas saíram do programa de desestatização. Só que nesse momento, e aí eu vejo esse auditório aqui e as palavras que me vêm é de resistência e resiliência. E foi o que uma série de companheiros nossos na empresa trabalharam na resistência e conseguiram criar a resiliência. O Serpro voltou e o Serpro volta para a inclusão digital. Eu queria fazer aqui uma referência ao diretor-presidente, Serpro, Alexandre Amorim, quem eu substituo aqui nessa mesa, vem trabalhando para esse processo, para a gente reconstruir a empresa, assim como está sendo reconstruído o país, com foco na inclusão digital. Eu queria fazer uma outra referência a um colega, Dave Kuhn, que não está aqui, porque passou por uma cirurgia de apendicite, está internado ainda, não estaria aqui conosco. Eu vi a colega falar da resistência ao software livre, uma das ainda luta, o Dave tem essa luta. Eu queria fazer referência aos dois para começar a falar. Baseado nesse desmonte, o programa de inclusão digital foi um dos desmontados mais rapidamente na empresa. Então, a gente sofreu uma série de outros processos. O processo de saída de pessoas, a não contratação. O Serpro não renova o seu quadro, não tem concurso público há 7, 8 anos, 8 anos, para ser mais exato. E estamos agora com um concurso com ingresso de pessoas a partir de janeiro. O desmonte foi tanto que a gente passava a ter como premissa do dia a dia a questão da opressão e do assédio. Então isso se tornou natural. Então aquelas pessoas, nossos companheiros de inclusão digital, boa parte deles abandonaram, não conseguiram mais suportar isso. O Cabelinho é um colega nosso, está aqui na plateia, eu há pouco falei com ele, é uma das pessoas que era à frente da inclusão digital, foi um dos que saiu e não ficou para ver a privatização. Mas eu queria chamar a atenção do processo que é a retomada, de fato, do Serpro na inclusão digital. Para vocês terem uma ideia, nós estamos passando pelo planejamento estratégico para 2024. Como sabem, assume uma nova gestão, ele está realizando o planejamento estratégico da anterior, e nós fizemos uma revisão dos componentes estratégicos. Eu acredito isso como fundamental. A missão do Serpro, ela modificou, e a inclusão digital entrou na missão do Serpro. Então a nossa nova missão é prover soluções inteligentes para transformação e inclusão digital. E nossa visão, a visão que é o futuro, é construir o melhor governo digital para o cidadão. Então está muito claro o nosso objetivo e a nossa missão. Nós precisaremos chegarmos à chamada última milha, ao cidadão. E não é simplesmente disponibilizando soluções, é trabalhando também no letramento digital, na destreza digital, que vai além da inclusão, porque muitos nossos cidadãos, eles não tiveram a oportunidade. Então, não vai adiantar entregar um celular, vão entregar um conteúdo se ele não souber realmente fazer uso. O Brasil tem um desafio enorme por ser um continente, né, na sua grandeza,
Nós temos que ter uma maneira de fazer o provimento do acesso, o provimento da internet aos lugares mais longínquos. Mas voltando à nossa missão, né, SERPRO. E o SERPRO coloca no seu planejamento estratégico, já para 2024, nós estamos finalizando, objetivos bem específicos, e os objetivos, inclusive, das criações de soluções, que antes nós estávamos apenas para uma visão comercial, ele também será para uma visão da inclusão digital para o cidadão. Eu vou citar aqui um exemplo do como a gente pode avançar. A empresa já lançou 2 editais para projetos sociais. Um deles nós lançamos na Marcha das Margaridas. É um projeto, o edital é Agora 2M. Ele é voltado para mulheres. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos 132 trabalhos propostos e selecionados. Esses projetos, eles agora vão passar por um processo de maior seleção, e no qual aqueles aprovados eles vão ser financiados pelo SERPRO. É o SERPRO financiando a possibilidade desse desenvolvimento, até porque é óbvio, né? A gente não tem braço, então e participam desse edital as OSCs, são as organizações da sociedade civil, e as ONG, né, as organizações não governamentais. Só para vocês terem uma ideia, chega a ser emocionante a gente ver o nome de alguns desses projetos. Então, sem óculos vai ser complicado. Mas assim, um deles, um título aqui, Inclusão Sócio-Digital de Mulheres de Comunidade Ribeirinha. Mulheres, Projeto Aurora. E aí vai assim, isso aqui tudo está no site do SERPRO, vocês podem ver a relação. E alguns desses projetos vão ser financiados, o financiamento chega a R$250 mil, que pode trazer muito desenvolvimento. Nós já tínhamos lançado, antes desse edital, um edital focado para pessoas trans e travestis. E nós tivemos na ordem de 45 projetos propostos, também vão passar pelo mesmo processo. Eu acho que isso é uma pequena contribuição que vai se somando. O que eu quero dizer é assim, o SERPRO está neste processo. Nós estamos retomando porque nós já fomos uma referência. Foram mais de centenas de telecentros instalados em nível nacional, nas comunidades carentes, em comunidades de atendimento a doentes mentais, os telecentros que ficavam dentro do próprio SERPRO. Então, assim, algo bem sucedido que foi rapidamente desmontado pelo governo que não tinha qualquer sensibilidade social. Então, eu queria reafirmar aqui que nós estamos dentro, nós estamos juntos e queremos fazer a transformação desse país com uma política inclusiva, com política sócio-digital como um dos elementos para a inclusão social. Obrigado. Queria anunciar a presença aqui da Cristina Kiyomi Mori, Kiki, ela que é a secretária executiva do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Tirando o devido cargo, a Kiki é parte da memória viva das OIDs que aconteceram no passado, pelo menos umas 10 edições aí, e que teve papel fundamental nisso tudo. Seja bem-vinda. E queria anunciar também que a gente acaba de receber uma caravana de pessoas aqui, nossos parceiros que vieram de Itaguaí, no Rio de Janeiro, com o Valdemar. Vieram de van
pegaram quase 19 horas de estrada, chegaram, se recuperaram e agora estão presentes conosco aqui. Sejam bem-vindos. E aí, na sequência, então, eu queria passar para o Antônio Robainer Neto, que é o diretor de gestão de infraestrutura de TICS. Boa noite. Desafio já é no sobrenome, né? Hopmeier, é um nome diferente. Bom, gente, eu queria passar a mensagem aqui em nome do Rodrigo, que é o nosso presidente da DataPrev, o como a gente entende que a inclusão digital é algo central na política do governo, principalmente se a gente está falando de inclusão, de levar o Estado à ponta, levar o Estado a todo esse país continental que a gente tem. Se a gente está olhando um Estado digital, um Estado desburocratizado, um Estado mais acessível, mais inclusivo, que percebe a diversidade do nosso país, a gente tem que levar a inclusão digital. Não é, como foi falado aqui, que as pessoas que estejam com o celular na mão é que elas estejam inclusas digitalmente, mas que a gente consiga efetivamente que o Estado se apresente de uma forma muito mais simplificada e muito mais próxima da realidade daquelas pessoas. E como é que a DataPrev é inserida neste processo? Nós operacionalizamos políticas públicas dos ministérios, dos órgãos federais, através de sistemas digitais providos pela empresa. E o nosso espírito, quando estamos desenvolvendo esses sistemas, estamos elaborando esses novos sistemas, é que a gente tem um foco, não é do cidadão, é um foco não no cidadão, é do cidadão. De como o cidadão vai dialogar com o Estado através desses aplicativos digitais. Como é que eu consigo efetivamente transmitir a mensagem do Estado para aquela pessoa, ou seja, ela consiga entender aquela informação e não ter um jargão muitas vezes técnico, burocrático, que acaba não sendo efetivo. Então, para vocês terem uma noção, o meu INSS, que é um dos principais aplicativos nossos, hoje tem em torno de 1,6 milhões de pessoas diariamente que acessam os sistemas. Todos os dias, num aplicativo, 1,6 milhões de pessoas. Então, é muitas pessoas. E quando você fala de previdência, que é no caso do INSS, você pega uma gama muito diversificada de pessoas. Pessoas que são de capitais, pessoas que são do interior, pessoas que são formadas, pessoas que são muitas das vezes semi-alfabetizadas. Então, como é que você consegue levar o que é uma educação previdenciária, o que é um extrato previdenciário, o que é uma contribuição? Então, a gente sempre traz esse foco de trazer a visão de quem está recebendo aquela informação para dentro do aplicativo. Não só esse aplicativo, nós temos a carteira de previdência social também, que hoje tem em torno de 1,4 milhões de pessoas de acesso diários. Nós estamos também entrando numa jornada do CadÚnico. Então, a forma que a DataPrev se vê nisso é como é que a gente consegue traduzir sistemas digitais para serem mais inclusivos, para que sejam mais intuitivos, que eles acabem efetivamente entregando a política pública na ponta, né? Então, é o papel nosso de auxiliar através da tecnologia, através do nosso conhecimento técnico, que essa política pública seja efetiva, independente de quem está recebendo. Para aquelas pessoas que estão mais acostumadas com a tecnologia, como aquelas pessoas que têm mais dificuldade. E a gente entende que para isso ser efetivo, para a gente realmente conseguir atingir, a inclusão digital é um tema central, porque a gente entende que um país conectado, um país onde as pessoas vão poder participar efetivamente da política pública e acompanhar a situação do país, são as pessoas que conseguem dialogar hoje com essas novas ferramentas, que com certeza vão dominar aí a forma de organizar a sociedade daqui para frente. É isso. Eu quero terminar, agradecer a oportunidade de estar aqui. A DataPrev por muitos anos já vem patrocinando, a gente faz muito gosto, tem muita satisfação de estar junto com vocês nessa jornada e parabenizo aí o evento para vocês. Obrigado. A DataPrev e o Serpro, eles são duas empresas que contribuíram imensamente para a inclusão digital nos últimos anos,
por terem pessoas tão dedicadas a essa causa. Quando a gente fala do SERPRO, os nomes que vêm à cabeça sempre muito rápido, do Cabelinho, do Carlão, do Misael e uma infinidade de outros parceiros. Eles tinham como chamava, Cabelinho? As pessoas nos estados? Os coordenadores locais, desenvolviam soluções, plataforma de educação à distância, muitas vezes, é importante vocês saberem disso, muitas vezes no voluntariado, envolvendo pessoas em ações que refletiam para toda a sociedade. Um ex-presidente do SERPRO vem do movimento do software livre, não é isso? E fora isso, a DataPrev, que também sempre foi muito parceira, sempre esteve presente. O atual presidente da DataPrev é uma das pessoas que construiu, né, Kiki, a política de inclusão digital. Vocês começaram isso bem lá atrás, ajudou a conceber o projeto do CRCs. O Corinto é uma das pessoas que fez os desenhos técnicos dessa operação. O Maurício fez muito registro de informação, Denise Paulsen, Marjorie, enfim. Eu acho que as empresas contribuíram muito, mas tem duas coisas que eu acho que é importante destacar, super importante. A primeira, nós estamos fazendo uma oficina para inclusão digital pós-pandemia. E a pandemia é uma coisa que ninguém esperava e afetou todo mundo. Não tem quem não perdeu alguém próximo na pandemia. Isso é inevitável. E os serviços públicos que essas duas empresas prestam para a sociedade, em momento nenhum parou durante a pandemia. E isso é importante lembrar. Nenhum aposentado deixou de receber qualquer tipo de benefício durante a pandemia, e nenhum outro serviço público deixou de acontecer. Isso mostra o nível de comprometimento dessas empresas. Ambas as empresas, elas são patrocinadoras dessa oficina, destinaram um aporte de recurso que garantiu a vinda de vocês. E é o que eu digo, assim, mais do que um patrocínio, é o recurso que garante essa nossa reaproximação e essa organização de pauta daqui para frente. Então, mais do que nunca, saibam que o apoio do SERPRO e da DataPrev foi de fundamental importância. Não é isso, Beto? Na sequência, queria passar então para a Regiane. Ela é da Escola Técnica Estadual de Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Boa noite a todos. Quero agradecer, em nome da BA, ao convite, né? Venho representando o secretário Allan Kardec, que é o secretário de Tecnologia de Mato Grosso. Eu fico sediada na Escola Técnica, lá de Cuiabá, onde a gente tem em parceria a Recitec, né? Que a gente faz o trabalho, são vários cursos que são oferecidos para a comunidade. A gente também tem a questão do lixo eletrônico, né, que ele é reciclado, e a gente faz todo um trabalho de devolver para a sociedade esses computadores que são recondicionados. E também não deixa de ser, os cursos que lá são, não deixa de ser uma inclusão não só tecnológica, mas é uma inclusão social, né, porque você aproxima a comunidade. Lá os cursos são mais voltados para os adolescentes, então é uma inclusão tecnológica, mas também uma inclusão social. Eu sou assistente social, né? Trabalho 17 anos na assistência e fui convidada a vir, né, para a Secretaria de Tecnologia. Então eu ainda estou começando a vivenciar essa questão da tecnologia e quero agradecer e fico bastante honrada com o convite. Uma das atividades que a gente se dedicou muito nesses últimos 6, 7 anos é transformar a política pública que o governo federal construiu nos últimos 13 anos lá atrás em políticas estaduais. E aí tem muito a ver com as ações que a Programando Futuro foi fazendo junto com outros parceiros. Os CRCs, por exemplo, nós começamos a levar para os estados, tanto de criar política pública, como os estados terem uma ação para isso. Fizemos isso lá em Goiás, fizemos
Mato Grosso, e começamos aqui pelo Distrito Federal, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a qual o Léo está aqui hoje, Léo Reisman. Eu queria passar a palavra agora. Com ele foi construído o programa Reciclotec. Boa noite. Quero agradecer ao Gilmar, a partir de quem eu agradeço a mesa. Eu estava refletindo exatamente sobre, não era nem sobre o programa, era sobre como a criação de um arranjo institucional muda a realidade. E o Estado, por excelência, é quem define os arranjos institucionais, né? Então perceba, antes do Reciclotec, a gente não tinha uma política pública, e a partir da criação de um sistema de incentivo de logística reversa, a gente criou um programa tão bonito. E eu tomei uma aula do Vilmar outro dia, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, através do Miroski e da Programando Futuro, estabeleceu esse programa de recondicionamento, de inclusão, de capacitação. E hoje, Vilmar, tem uma notícia que eu quero trazer: a gente lançou o terceiro edital, né, na verdade, que é a nova Reciclotec, com ampliação para 5 polos na cidade, né? Hoje apenas um polo no Gama. Então a ideia é que a gente crie um polo de economia circular funcionando na cidade. Além do Gama, teremos mais 4, enfim, os 5 macro-regiões, cerca de 9 milhões de reais dedicados ao projeto, à continuidade do projeto, que é um belíssimo projeto. Tive a oportunidade, né, de estar lá. Vi que a inclusão digital, ela capacita e até absorve esses jovens que são capacitados no próprio programa. Então veja, se a gente já absorve aquela quantidade de jovens que eu vi lá em agora teremos a possibilidade de quintuplicar esse investimento. Então, enfim, no mais é parabenizar vocês, dizer que eu sou aprendiz dessa pauta, ainda estou me ambientando, e contem sempre com a Secretaria. Legal, boa notícia, hein? Muito bom. Nessas andanças nossas, nós, nos últimos 10 anos, nós tivemos 4 reuniões com os ministros da comunicação, às vezes do Ciência e Tecnologia, que tentaram acabar com o programa de CRCs. E tentavam acabar simplesmente por acabar, pelo fato de acabar, de não ser a bandeira dele e tudo mais. E as 4 vezes nós reunimos com os ministros e convencemos eles a não encerrar o programa. Isso nos últimos 3 governos que tiveram. E eles só se convenciam quando eles saíam do gabinete, um pouco do que o Irá e o Wilkin falaram aqui antes, e iam lá na ponta ver qual era o efeito que aquilo fazia. Então, quando a gente começou o programa, lá em 2004, 2005, ele veio baseado de uma experiência do Canadá, foi construído no Brasil, e de repente éramos 1, viraram 2, tínhamos 4, tínhamos 6, tinha desenho técnico, né, Corito? Tira a árvore, não tira a árvore, põe bancada, não põe bancada. Lembra que comitê técnico para aprovar a doação, enfim. Das 4 vezes que nós convencemos os ministros a não acabar com o programa, quando eles entendiam a importância, eles falavam assim: nós vamos ampliar. E aí, até o fim do ano passado, nós éramos 9 CRCs e conseguimos um fato muito importante, que foi instituir em lei o desfazimento. Então, daqui para frente, se algum governo quiser acabar com o programa, ele vai ter um problema sério de contrariar a lei. E lei não se discute, se cumpre, correto? Então, esse é um avanço super importante. Essa mesma lei já foi instituída lá em Goiás, se chama Lei TI Verde. Vamos construir aqui em Brasília, com o Léo, em Mato Grosso, e todo mundo eu acho que deveria construir também nos estados. Mas uma coisa que a gente teve um susto imenso foi quando o novo governo assume e ele diz claramente assim: a prioridade deste governo é a inclusão digital. Aquilo nós achamos muito legal. Levamos o ministro para conhecer alguns dos CRCs, ele esteve aqui em Brasília, teve uma reunião conosco na ABINE, lá em São Paulo, que é a indústria dos fabricantes de eletroeletrônicos. Levamos em Pernambuco, no Ceará, levamos no Mato Grosso, levamos em vários lugares.
E para o nosso espanto, aconteceram duas coisas muito legais. Uma, virou meta do governo ter no mínimo um CRC em cada estado até o fim desse governo. E dois, a inclusão digital entrou no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. E vai ter inúmeras ações daqui para frente. O Rafael contou algumas coisas daqui mais cedo, e que a gente espere que, nesse sentido, é que eu queria passar para a Ludmila, que está aqui, então, representando o Ministério das Comunicações. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os meus colegas aqui do dispositivo. Gostaria de dizer que o ministro Juscelino Filho gostaria muito de ter vindo em pessoa, porém, por algum impacto ali da nossa própria agenda, esse convite só chegou para ele hoje. Então, hoje ele já tinha uma viagem marcada, mas pediu muito carinhosamente que eu viesse. Muito bem representado. Que eu viesse representá-lo. Não sei se estamos sendo transmitidos no YouTube, mas gostaria de me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos loiros compridos, em formato de trança. Estou usando um blazer vermelho, uma blusa preta e uma saia colorida. Estou sentada, mas se eu estivesse em pé, uma característica bem importante nele, eu sou bem alta. Então vamos lá. Dito isso, eu acho que muito do que eu ia trazer aqui sobre o que o Ministério tem feito já foi muito bem explicado através dos CRCs, né, que é um dos nossos carros-chefes, mas eu acho que vale trazer um outro olhar, que é durante o governo de transição, quando o presidente Lula decreta que deve ter essa assessoria de participação social e diversidade em todas as pastas do Poder Executivo, nós conseguimos de fato fazer o que foi falado aqui, que é não só levar um ministro de Estado, uma pessoa física, uma figura física lá na ponta, mas trazer a ponta para dentro do Poder Executivo. Então, nós temos feito esse papel de ali hackear o sistema, né, de dentro para fora. E um dos pactos, né, entre o ministro Juscelino e a assessoria de participação social do Ministério das Comunicações foi que nós conseguimos emplacar dentro da nossa política de integridade do Ministério oficinas de letramento. E aí letramento raciais, de gênero, raça, sobre territórios, sobre sexualidade, sobre religiosidade e etnia. Então nós conseguimos pegar representações do movimento social e levar para que instruísse, desse aula para a burocracia. Então hoje, de dentro para fora, a gente tem feito esse processo de sensibilização de todo o Poder Executivo, né, através do Ministério das Comunicações, que é de onde eu posso falar, mas acredito que meus colegas também têm feito isso nos outros ministérios. E a partir disso temos percebido que muitas das políticas públicas que hoje o Ministério já emplaca, que são efetivas, elas poderiam ser cada vez mais assertivas. E aí eu cito os CR6, né, que você trouxe o spoiler aqui, que é um programa incrível, inclusive uma notícia incrível que o colega da Secretaria trouxe. Mas, recentemente, no dia 17 de maio, mais especificamente, o Observatório das Mulheres do Ministério das Mulheres nos mandou um ofício perguntando qual era o número de mulheres que eram beneficiadas pelo CR6. E a gente não tem esse número. Não tem esse número. Então, utilizamos. Não, assim como não temos também, por exemplo, no 17 de maio é o dia do enfrentamento à homofobia, né? E não tem esse dado. Por exemplo, nós temos uma Casa Rosa aqui em Brasília, que é uma casa, né, que faz esse acolhimento de pessoas trans, transexuais, bissexuais que estão em vulnerabilidade. E a Casa Rosa não recebia nossos computadores de doação. Por que não recebia? Então, nós, a partir dessa oficina de letramento, né, com o apoio do ministro, entendemos que era de extrema necessidade fazer com que toda a nossa burocracia, seja através das vinculadas, os nossos gestores, começassem a ouvir, né, esses recortes, sobre esses recortes, para que essas políticas fossem cada vez mais assertivas. E aí, dito isso, nós conseguimos emplacar também dentro do Ministério um grupo de trabalho, denominado Raça, Equidade e Direitos Humanos, um grupo de trabalho que tem virado a cabeça do ministro, tadinho. Ele só não me demitiu ainda porque, tadinho. Mas esse grupo de trabalho, basicamente, a gente pega representantes da sociedade civil, que são acadêmicos, né, vocês aí que têm tempo hábil e a capacidade técnica de estar pesquisando e inovando sobre o que pode ser efetivo e como tornar uma política pública efetiva. E nesse grupo de trabalho a gente faz essas pessoas falarem diretamente com o corpo técnico do Ministério. Então, essa área não tem conectividade ainda porque não chega. Não, chega sim, porque olha aqui os dados que a gente trouxe. E aí, dito isso, o ministro agora, a partir de sábado, começa a emplacar uma blitz, que vai ser iniciada no Maranhão, mas já se estende em mais 3 cidades a priori, Salvador e acho que o Mato Grosso do Sul também, que consiste no seguinte, essa blitz vai estar o ministro das Comunicações, representantes de todas
as companhias de fornecedoras de internet locais, ou sejam elas através das empresas de aparelho de telefonia móvel, vão estar presentes nos espaços e vão medir a frequência de conectividade que tem naquele espaço. Aqui é um espaço onde já tem 5G, tem mesmo. E a Sabrits vai trazer esse relatório pra gente. E depois desse relatório a gente vai produzir um dossiê ali em parceria com a Secretaria-Geral da Presidência para dar essa devolutiva para a população, enfim, em geral. Então, eu acho que a mensagem que eu venho trazer aqui em nome do Ministério das Comunicações é que a Assessoria de Participação Social e Diversidade tem feito esse papel de ser a ponte e quer continuar fazendo, então é muito importante a gente estar em contato e estar nesses espaços. Então, como a gente comentou aqui pessoalmente, esse convite não chegou para mim, mas fiquei muito feliz que eu fui a pessoa, né, que acabou vindo. Tinha que ser, também acho. Porque a gente tem tido essa meta de estar nos espaços para ouvir dos territórios e das pessoas mesmo, que de fato a gente pode fazer com efetividade, com o aporte de infraestrutura que o Ministério quer oferecer para a população. Então, estamos juntos, contem comigo. Eu acho que o ministro, se estivesse aqui também, falaria a mesma coisa. Estamos por lá e contem com a gente. Muito bom, né? Muito legal. A gente teve um debate mais cedo aqui um pouco sobre isso. Se essa notícia chega 2 horas antes, ia estimular um pouco mais o debate, né? Que o debate antes era sobre conexão e tal. Foi bem legal. Obrigado. Amanhã você tá aqui? Então tá. Então massa. Vamos ter mais debate aqui. Vai ser ótimo. Bom, pessoal, e ao longo desse tempo todo, inúmeras políticas de inclusão digital foram construídas, seja de conectividade, seja de formação, de acompanhamento, de implantação de pontos de inclusão digital. Quando a primeira oficina para inclusão digital aconteceu, eu estava falando, eu não lembro se foi 2000 ou se foi 2001. Eu estava na primeira, eu tenho crachá lá em casa, eu vou trazer amanhã para a gente fazer foto. Era uma coisa tão revolucionária que o que tinha de mais moderno naquela época era o lançamento do programa GESAC, que era uma antena de conexão via satélite, e que a expectativa do governo era que nas agências do Correios o cidadão poderia ir lá e comprar um cartão pré-pago para usar a internet durante um período. E a gente que participou, eu com 20 e poucos anos na época, aquilo era mega revolucionário, a gente viu uma velocidade de alta conexão. E de lá para cá, pessoas como o Francisco Malheiros, que está ali, uma comunidade que fica 2 horas de lancha de Macapá e que não tem energia elétrica ainda hoje, no ano de 2023, sabe a importância de ter um sinal daquele, mesmo que a gente ache que ele é ruim ou fraco, e a gente sabe que ele poderia ser melhor, mas sabe a importância de ter um sinal desse lá disponível para que aquelas famílias da comunidade possam continuar gerando renda daquilo que eles fazem. E aí a Kiki, que carinhosamente a gente a chama assim, ela participou da construção de muitas dessas coisas, e eu queria passar a palavra então, Kiki, para ti. Eu tô com medo da minha fala ser meio chata, mas eu tô vendo muitas pessoas que eu conheço aqui de muito tempo, com cabelos mais brancos do que a gente sempre teve. Mas eu sempre gosto de fazer essa pergunta. O Rodrigo geralmente faz essa pergunta. Quem tá aqui? Quem que tá aqui que é a primeira oficina que participa? Levanta alto. E a segunda? A terceira? A quarta? A quinta? Mais de 5? Mas o Irã não tem cabelo branco ainda, ele começou bem jovem aqui. Primeiro, né, cumprimentar todo mundo aqui da mesa, também fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher eu tenho me autodeclarado amarela, mas essa minha origem asiática, o Maurício me chamava de nipo-carcamana, então é essa mistura aí que vocês podem entender. Cabelos castanhos, estatura média, eu tô vestindo um vestido azul e um blazer branco. Eu tava fazendo essa retrospectiva antes de vir pra cá hoje, né? A minha primeira oficina foi a terceira oficina, que foi lá em São Paulo, no AUE, que a BA era responsável lá pelos telecentros de São Paulo, gente pra caramba,
Centro Cultural São Paulo. Foi quando eu conheci, talvez a maior parte das pessoas que depois eu não trabalhava no governo, eu estava na Amazônia, fui representando a sociedade civil para o evento, em parceria na época com o Carlos Afonso e o Paulo Lima, né, que a partir da RITS nos apoiavam lá em Santarém, nas comunidades ribeirinhas do Tapajós, instalando, né, eles que conseguiram nos mostrar que tinha um canal para pedir uma antena GESAC, que naquela época já tinha saído dessa coisa de totem pré-pago e tinha virado pontos de conexão para as escolas e bibliotecas, espaços comunitários, telecentros. A gente conseguiu colocar energia elétrica fotovoltaica com uma parceria que a gente enganou os americanos. Eles queriam um projeto, a gente instalou o que eles queriam lá, que era energia fotovoltaica, conseguimos antena e fizemos o que a gente dialogou com a comunidade, que a comunidade queria que fosse feito ali naquele espaço. E aí, a partir de então, eu vim para o governo federal em 2005 e eu fiquei tão feliz de ser hoje a segunda oficina que eu venho, que eu sou só convidada, eu não tive que fazer nada para a oficina acontecer, porque durante a quarta e em diante, até a 11ª, eu estava à frente de organizar todas elas, né, a partir primeiro do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, né, SLTI, depois nas comunicações. E a gente, então, chegar na 14ª, né, e pensar, nossa, desde 2003 eu estou nessa história, faz 20 anos, e não me surpreende que apesar de todos os avanços que vocês descreveram aqui, a gente continue com esse desafio enorme que é a inclusão digital no Brasil, né? E não me surpreende, eu até fiz um doutorado em política social, então a gente precisa do pessoal de humanas, né, fazendo discussão de tecnologia urgentemente, cada vez mais, porque a gente, prioritariamente no nosso país, a gente escolhe que a transformação digital vai vir a partir da lógica só de mercado, né, que o desenvolvimento do mercado vai levar à inclusão de todas as pessoas, que todo mundo vai ter acesso ao celular, etc. E já está muito bem documentado que a tecnologia ela vai avançando, que a banda vai sendo necessária uma banda cada vez mais larga. E aí a gente está em uma grande área rural brasileira desassistida, né, até hoje, até de energia elétrica ainda em alguns casos, mas mesmo em áreas que teoricamente são, né, o mercado teria interesse em estar lá, eu morei, né, na pandemia eu mudei para um lugar que é numa cidade litorânea, turística, em São Paulo, tem menos de 20 mil habitantes, mas tem muito fluxo, né, de turismo. No condomínio, onde tem as casas das pessoas ricas, tinha internet da Vivo, lindona, banda larga. E na vila que eu morava, que era onde moram as pessoas que não têm dinheiro para morar no condomínio, tinha 2 operadores locais que forneciam serviço. Um deles não tinha mais switch no negócio para espetar mais um cliente, então estava atolado. E o outro que sobrava para mim, oscilava para cá. Começava a chover, e só não chove 80 dias do ano em Ubatuba. Começava a chover, eu perdi a conexão, eu perdi a possibilidade de fazer as coisas remotamente e eu estava pagando e pagando por um valor que meu vizinho da frente não tinha condição de pagar. Então, e nenhuma internet de celular funcionava direito ali naquela região, ou seja, a gente mesmo não estando tão distante ainda, né, no estado de São Paulo, perto de lugares que deveriam ser bem assistidos, a gente continua sem esse serviço com qualidade. Então não me surpreende que a gente está 20 anos depois discutindo ainda a necessidade de fazer inclusão digital, porque a gente ainda precisa transformar as nossas escolhas como país, de como é que a gente vai lidar com isso, né? A gente tem como os nossos desafios principais no mundo, não diria não só no Brasil, fazer um desenvolvimento que seja inclusivo, que faça uma transição ecológica, né? Senão a gente como humanidade não vai continuar existindo, e com a transformação digital embutida nisso. Mas a gente acaba deixando isso sempre como uma questão menor, sempre como algo que não é relevante. E eu tenho o privilégio de ter podido contribuir com essas políticas todas que o Vilmar foi mencionando aqui, que me ajudaram a ter um olhar crítico sobre o digital, sobre a transição ecológica e sobre a inclusão social que eu já carregava quando eu cheguei nessa discussão da inclusão digital. Então, é muito significativo que a gente ainda esteja discutindo isso e muito importante, né, reafirmar esse espaço de participação da oficina como o locus relevante para que a sociedade brasileira siga discutindo esse tema que é tão importante. A gente já sabia desde aquela época que a gente não estava falando só de acesso, né, que a gente estava falando de apropriação digital,
do uso com significado, com sentido para as pessoas que estão usando, e mais do que isso, essa visão mais crítica mesmo, de soberania nacional, de como que a gente não é só consumidor disso, né? Mesmo quando a gente é produtor de conteúdo, quanto que a gente está tendo a nossa atenção vendida pelas grandes plataformas, toda uma discussão de como a gente se insere nisso de uma maneira mais soberana, mais altiva e mais protagonista, né? Quando eu fui lá para Santarém, para as comunidades ribeirinhas do Tapajós, atuar com inclusão digital, a nossa intenção era dar voz às comunidades que moravam ali na Amazônia, porque todo mundo só pensava na Amazônia como uma floresta, mas a Amazônia só fica de pé porque tem as pessoas que moram lá e que precisam da floresta, né, para o seu sustento. Então, como que a gente dava voz para aquelas pessoas a partir de onde elas moravam de fato, para elas dizerem para o mundo como é que era a Amazônia e não o mundo só receber uma visão estereotipada e de quem era de fora de lá sobre aquele lugar. Aí, em 2012, eu achei que eu tinha fugido da inclusão digital, porque eu fui trabalhar no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão com gestão. Mas, logicamente, gestão pública, né, ela requer que os órgãos públicos federais, estaduais, municipais estejam com pessoas que sabem usar tecnologia, que estejam com infraestrutura decente para usar tecnologia. Então, no fundo, esse tema nunca saiu do meu horizonte. E agora, né, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão tinha se juntado com o Ministério da Economia, depois no governo ele se desmembra e a gente consegue pela primeira vez ter o Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos. Ele recebe dentro da estrutura as secretarias que historicamente cuidavam de determinados temas. Então hoje está lá dentro do Ministério da Gestão a Secretaria de Governo Digital, que é responsável pelo GovBR, por toda a integração dos serviços, né, de governo digital que a gente acessa como cidadãos. A DataPrev agora está conosco também, tá lá, deixou de ser uma empresa vinculada à Previdência Social, passou a ser uma empresa vinculada ao Ministério da Gestão, numa lógica de que, na verdade, ela já vinha atendendo e cada vez mais deve atender todas as políticas sociais do governo prioritariamente, e tem muito know-how e expertise desenvolvida, né? A gente só conseguiu pagar auxílio emergencial porque tinha, sei lá, 30 anos de construção de uma infraestrutura nacional de dados ali na DataPrev, o CERPRO igualmente, né? Então a relevância da gente ter as empresas públicas que são as responsáveis pelos nossos sistemas e por dar sustentação a isso, ainda bem que não deu certo o plano de privatizarem essas duas empresas e que a gente siga, né, com isso, com muita convicção de que a gente precisa de empresas estatais, empresas públicas voltadas para o interesse público para poder desenvolver o país tecnologicamente. A gente, então, tem ali, a partir do governo digital, né, construído mais parcerias com os estados e municípios para tanto oferecer mais serviços de maneira digital, mas principalmente para fazer aquilo que a gente... Eu não gostava dessa discussão quando eu trabalhava com inclusão digital. O pessoal falava assim, tem que ter inclusão digital para as pessoas acessarem os serviços de governo. Eu falava assim, tem que ter inclusão digital para as pessoas acessarem os serviços de governo e todas as outras coisas que elas quiserem, tudo aquilo mais que elas acharem importante na vida delas para desenvolver. Mas estando hoje no órgão responsável, né, por disseminar isso, a gente percebe que o acesso a direitos, o acesso à cidadania, a uma vida digna, passa pelas políticas públicas e que realmente é muito importante que as pessoas tenham a capacidade de acessar esses serviços, de requerer os seus direitos, de acessar seus benefícios e que, né, a nossa grande ainda diferença de capacidade de acesso às tecnologias e de acesso significativo, relevante, com a apropriação daquilo que a pessoa está fazendo, é um gap ainda enorme que só aumentou com a pandemia. A pandemia, na verdade, ela jogou na nossa cara todos os problemas que as sociedades tinham e esse só piorou, né, com a situação mesmo. E a gente, enfim, não quer essas pessoas alijadas do desenvolvimento socioeconômico do país, portanto, nesse momento, né, no lugar onde eu estou, estamos muito convictos de parceria com o Ministério das Comunicações, parceria com os outros ministérios, com as empresas públicas de TI, e sobretudo com os estados e municípios, a gente precisa avançar na oferta e também na possibilidade de acesso e apropriação das tecnologias pelas pessoas. Tem uma coisa que é muito importante, que está sob responsabilidade do Ministério da Gestão, que é a identidade digital de cada cidadão, O GovBR é aquele loginzinho que você faz lá para acessar todos os serviços de governo. Espero que também, ao longo do tempo, a gente consiga construir que os estados e municípios usem o nosso autenticador para dar facilidade, né, para as pessoas e também para evitar fraudes, etc. A gente está associando a essa identidade digital a nova carteira nacional, que é a nova identidade nacional, né? Então, a gente já tem
13 estados emitindo a nova carteira, a gente espera ter 14 até o final de novembro, num novo padrão. Eu até trouxe aqui a carteira para você mostrar. Mas a gente está com dificuldade justamente porque os órgãos de identificação dos estados, vários deles não têm capacidade tecnológica. A gente está tendo que ajudar os institutos de identificação, que são ligados às polícias civis, geralmente, a se robustecerem, a aumentar a sua capacidade para poder oferecer isso e todo mundo ter a biometria colhida e validada com toda a documentação que a gente tem desde que a gente nasce, que é a declaração de nascido vivo, passando pela certidão de nascimento, aí você tira a sua carteira de identidade, e ela vai ser única para o Brasil inteiro, né? Porque até então a gente podia tirar 27 identidades, cada uma num estado diferente, isso não era nem ilegal, era legal. Só que isso leva a uma série de dificuldades para a gente identificar as pessoas e oferecer para elas as melhores políticas públicas a que elas têm direito. Então é quase que a culminância de um sonho aí de ter uma identificação unívoca do cidadão e da cidadã para permitir que essas pessoas tenham uma vida digna e acessem direitos. Então, enfim, eu também estou dizendo isso aqui primeiro para as pessoas saberem que a gente tem uma nova carteira de identidade nacional rodando, que tem gente que já porta essa carteira, que é um documento obviamente válido, nacional. A gente precisa divulgar mais isso porque tem gente que emite a carteira, daí chega lá na fronteira do Mercosul, não consegue passar, a pessoa que está lá fazendo a checagem não sabe que aquela carteira é válida, que aquele é o novo documento nacional. A gente tem que divulgar mais isso. As pessoas que vão, sei lá, prestar o Enem precisam, né, que o fiscal aceite aquele documento como documento válido. A gente tem tentado divulgar bastante, mas o principal para a gente é isso, a gente conseguir associar isso a todos os direitos de cidadania para que as pessoas possam ter as suas vidas né, de maneira digna e a gente, de fato, voltar o Brasil para um rumo de desenvolvimento social, inclusivo, econômico, que todo mundo esteja dentro, que cada vez mais pessoas estejam dentro. E com todos esses recortes que a Jamila trouxe, né, de gênero, raça, de a gente não deixar ninguém para trás, porque a gente sabe que todos esses marcadores, quando a gente vai lá no recorte de quem não tem acesso, de quem não usa com frequência, de quem não sabe usar, de quem precisa de ajuda para usar, a gente vai chegando em todas as outras desigualdades que a gente tem. Então eu desejo que todas as nossas discussões, né, nesse evento sejam bem propícias aí a gente avançar cada vez mais. Enfim, a inclusão digital vai seguir sendo uma grande escola, acho que para mim e para o Ministério da Gestão como um todo. Obrigada pelo convite. E a ministra Esther, eu comentando, a ministra Esther Dweck, ela quase nunca ela faz uma discussão sobre o governo digital, que ela não fala de inclusão digital. Eu falo para ela assim, mas eu não estou mais cuidando de inclusão digital, vamos falar disso de novo. A gente fala brincando, né? Porque na verdade a gente precisa mesmo que aconteça a inclusão digital para que todas as missões do nosso ministério, do nosso governo possam ser cumpridas. É muito relevante essa pauta e eu espero que a gente volte a conseguir ter oficinas como a gente fez lá em Belém, que tinha 3.500 pessoas, naquela loucura que a gente já organizou. Mas cada pessoa que está aqui é super importante para que a gente possa, né, avançar com essa pauta e dar a relevância que ela precisa mesmo para a nossa sociedade. Obrigada. Bom, agora chegou a nossa vez. Vou tentar falar o mais rápido possível, porque tem uma outra conquista que tem que acontecer depois, que vocês vejam só que coisa. Vai ter um coquetel. Então, vou tentar simplificar a fala para a gente poder rolar conversa no coquetel. Como todo mundo está aqui falando... vocês esperam aí, porque nós vamos... bebericar, comer um pouquinho, conversar, não vão embora não. Não desistam. Então, todo mundo aqui está falando de lembrança. Eu me lembro da primeira oficina em que o Rodrigo, camarada Rodrigo, ficou nervosíssimo quando eu cheguei para representar o projeto que eu estava na época, portando um moletom vermelho e uma camisa do Homem-Aranha enorme. Então, é assim que funciona, gente. Nós estamos aqui porque nós somos transgressores. Nós estamos fazendo quando ninguém espera que a gente faça. E a história dessa oficina, retomada agora, ela começou assim. Lá para o começo, a gente juntou as pessoas que a gente conseguia chamar virtualmente para começar a conversa de o que seria inclusão digital hoje para nós. Depois a gente conseguiu, fazendo uma atividade do Comitê Gestor da Internet,
trazer pessoas de várias regiões, e a gente se juntou e falou, nós vamos fazer essa tal da 14ª Oficina de Inclusão Digital e Participação Social. Foi muito importante, porque a gente só acreditou que a gente ia conseguir fazer, porque cada um de vocês mandava sinais, chegavam histórias, chegavam casos que nós estávamos fazendo inclusão digital nesse país todinho. Então, é por isso que a gente fala que essa 14ª Oficina tem que marcar o reverso da história. Nós estamos aqui para defender e incidir numa política pública de inclusão digital, mas nós estamos fazendo isso a partir dos fazedores de inclusão digital que estão aqui nessa plenária. Muitos outros estão Brasil afora, tentando acompanhar as entidades que a gente conseguiu juntar para apoiar o evento, o Plantaformas, NUPEF, escolas de redes comunitárias, Mutirão, Coletivo Digital, Programando o Futuro. Todas essas entidades traziam dentro da sua proposta os vários fazedores de inclusão digital que estavam espalhados pelo país. Então é a partir daí, é a partir do que a gente já faz, que essa política pública tem que ser reativada. E a gente sabe que nós temos soluções como as redes comunitárias, telecentros, centros culturais, e também estamos trabalhando juntos para a reconstrução da oficina com todo o campo de software livre, que foi a base de quase tudo que a gente fez. E também com todo o povo da área de cultura que ensinou para a gente que não se faz inclusão sem pensar em cultura e cultura livre. E a gente sabe que a gente está fazendo e que as nossas soluções, aquelas que a sociedade e as comunidades construíram, são soluções para o momento imediato, para aquele problema que a comunidade está enfrentando. Mas a gente sabe também que nós não queremos que ninguém venda o nosso futuro. E é por isso que a gente tem que apontar para o que a gente quer construir e para o que a gente tem na nossa utopia. E nós vamos construir essa utopia em direção à soberania digital. Nós temos que nos apropriar da tecnologia, nós temos que controlar os nossos dados, nós temos que mostrar para todo mundo como a gente resolve os problemas nas nossas comunidades e nos nossos territórios. Os territórios têm que ditar o desenho da inclusão digital a partir de 2023. E aí eu lembro que existe um grupo de trabalho criado no governo para discutir a inclusão digital, que a gente tentou conseguir notícia de como estava, ainda não conseguimos, mas o resultado dessa oficina, que vai ser um livro, um e-book, construído por todos nós e pelas experiências que, como a gente teve que fazer uma oficina um pouco menor, mas não menos significativa, também vão participar da elaboração desse e-book, onde nós vamos contar tudo o que aconteceu aqui, quando nós vamos apresentar o diagnóstico a partir de quem está nos territórios, quando nós vamos mostrar que a partir das transgressões que a gente fez e da resistência que a gente teve, nós conseguimos colocar funcionando em cada uma das nossas comunidades, dos nossos territórios. Então, nós queremos política pública sim, política pública que invista nos fazedores de inclusão digital, que amplie os nossos projetos, que espalhe a cura desse país que vai vir pela cultura que nós vamos expandir e espalhar para todo canto. Que com software livre a gente constrói autonomia e a gente constrói o nosso futuro e não vende esse futuro para o capitalismo de plataforma e para todas as soluções que a gente está careca de saber. Nós vamos combater a desinformação, nós vamos enfrentar o fascismo e nós vamos continuar com os nossos projetos, construindo a história da inclusão digital nesse país. Quero deixar aqui, a carta vai ser a Carta Paulo Lima
da inclusão digital e participação social. E não posso deixar de citar o SESI, o CGI e o NIC-BR, que contribuíram e apostaram na gente quando olharam e falavam, tem um bando de gente ali falando que vão fazer uma tal de oficina. E os caras falavam, vamos com eles. E aí a gente conseguiu chegar nessa oficina, onde coquetel é conquista, onde coffee break também é conquista, onde tudo que está sendo falado vai compor o nosso e-book e vai mostrar que a gente não parou no tempo. Nós estamos caminhando e fazendo as soluções que a gente inventou e que a gente pode trocar, ensinar e compartilhar com todo o governo, porque ninguém governa sozinho. Se nós não estivermos lá para dizer o que tem que ser feito, se nós não incidirmos e entregarmos esse e-book para cada um dos pedacinhos desse governo, a gente veio aqui para isso. E nós vamos fazer isso, vocês podem acreditar. Vamos em frente, confiem na gente, que nós vamos fazer acontecer o que tem que acontecer. Muito obrigado e vamos com o coquetel! Pessoal, espera rapidinho pra gente fazer a foto, todo mundo? Fiquem aí, Fernanda, os colegas. Sim, mas você não pode fazer essa Agora o que vai ser, eu vou aproveitar um pouco do coquetel e você comanda, né? Porque eu sou falante. Quem cuidava desse povo?